Bom dia a todos e a todas. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Anastácia, estou atualmente como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural no campus de Araras da UFSCar. Toda sexta-feira a gente tem os seminários do programa, né? Alguns são fechados, restritos aos estudantes, outros a gente compartilha com a comunidade. Então, hoje nós vamos ter a presença ilustre aqui da nossa professora Renata, que é professora do programa, e também do professor Josivaldo, que vai contar um pouquinho sobre a trajetória deles, das pesquisas na Nova Zelândia durante o pós-doutorado. Então, para nós é uma honra tê-los aqui conosco. A professora Renata é do Departamento de Desenvolvimento Rural da UFSCar, e o professor Josivaldo do Departamento de Biotecnologia, Produção Vegetal e Biotecnologia Animal, aqui da UFSCar também. Só em termos de informação, eu vou compartilhar no chat com vocês um link para vocês colocarem a presença, nome e e-mail, e a partir desse link, então, a gente vai gerar certificados e compartilha com vocês também por e-mail, ok? Então, fica à vontade, Renato e Josivaldo, agradeço imensamente o aceite, né? A gente sabe que estamos num período bem tumultuado, final de período, né, de período especial. Então, muito obrigada, e obrigada a todos, né, todas pela presença também. Bom dia, Anastácia, eu que agradeço, tenho certeza que o Josi também. É um prazer poder falar um pouquinho, assim, com a turma e com os colegas, com os amigos, sobre a experiência lá da Nova Zelândia. Para a gente foi gostoso ontem montar a apresentação, porque a gente foi resgatando várias memórias também, e vai ser um prazer conversar com todo mundo. A gente preparou uma apresentação mais voltada, assim, a gente pensou em fazer uma apresentação que falasse um pouco do país, trouxesse um pouco do contexto geral, algumas curiosidades sobre a dinâmica da vida lá, um pouco sobre a universidade, o curso de doutorado, de pós-doutorado, porque, segundo a Anastácia, é interessante, né, a gente conversar um pouco, demonstrar, falar para os alunos da pós-graduação como é essa experiência, contar um pouquinho como foi para nós, e também trazer um pouco do projeto e dos trabalhos que a gente fez lá, nesse contexto maluco de pandemia, né, todo mundo sabe que a Nova Zelândia tem sido um exemplo nas estratégias referentes à pandemia, mas isso não deixou de atrapalhar um pouco também nossa vida por lá. A gente quer contar um pouquinho sobre isso na apresentação. Eu vou desligar um pouquinho enquanto o Josi fala, eu vou desligar um pouquinho a minha câmera só para eu compartilhar a apresentação com vocês, tá bom? Obrigada, é um prazer ver todo mundo, colegas, amigos, alunos. Tem meus alunos da disciplina da graduação aí também chegando, então agradeço pela oportunidade. Bom dia, é um prazer, obrigado pelo convite, é realmente um enorme prazer rever grandes e novos, velhos amigos, o Plínio, o Zé, Paulinho, pessoas do coração mesmo, e o curso de pós-graduação, enfim, é muito bom para nós compartilhar um pouco dessa experiência. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena reflexão que foi importante para mim especificamente nesse período, que foi o seguinte: quando estávamos aqui, nós tínhamos uma atividade muito intensa junto ao campus, inclusive de divulgação, e eu combinei com alguns professores que, enquanto eu estivesse na Nova Zelândia, nós continuaríamos essa atividade de divulgação, né? E por uma série de circunstâncias não deu certo. Mas um dos motivos que fez com que eu não tocasse adiante esse processo foi a própria situação que existia lá, né, de um conforto, digamos assim, e a situação que vivia aqui. Eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado pelo Facebook de alguns
colegas, de ex-alunos, né, que vivem em alguns outros países externos, né, e eles publicam regularmente como a vida por lá está indo muito bem, e isso, de certa forma, me dá um certo constrangimento. Né. O que eu quero dizer é o seguinte, que enquanto eu estive lá, eu não fiz uma única sequer postagem, nada, porque eu achava que aquilo me trazia um constrangimento, me trazia um mal-estar em relação à situação que o meu país estava vivendo e como eu estava vivendo lá, né? Parecia uma certa arrogância da minha parte. Então, quando eu vejo as pessoas fazendo esse tipo de contraponto nas redes sociais, eu acho isso muito ruim, não ajuda muito a nossa situação aqui, principalmente depois que nós voltamos, nós estamos agora vivendo como as coisas estão, estamos vendo como as coisas estão. Mas navegar é preciso, né? Então, vamos entender um pouco como as coisas aconteceram por lá. Bom, eu vou compartilhar a apresentação com vocês, tá? E aí a gente vai combinando aqui a nossa fala. A gente combinou de fazer um jogral. Tá dando para ver direitinho? Tá, Josi? Sim, tá tudo certo. Então tá bom. A gente chamou essa apresentação de Desenhando Futuros Agroecossistemas com Árvores e Florestas, porque é o nome do projeto que a gente desenvolveu lá na Lincoln University durante esses 9 meses que a gente passou na Nova Zelândia. Então, eu coloquei aí essa foto, é o prédio principal da Lincoln, e Kiora é um cumprimento maori, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tanto a nossa vida lá, quanto o projeto, as ações da universidade, tem forte influência maori. Então, Kiora é um cumprimento, a gente sempre começava as falas lá dizendo Kiora, eu sou a Renata, eu faço isso. Então, Kiora para todo mundo. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa experiência, um pouquinho da nossa trajetória lá. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou engenheira florestal, eu tenho toda a minha trajetória acadêmica ligada à área florestal, sou professora no curso de bacharelado em agroecologia, na UFSCar, estou na UFSCar desde 2011, e agora, mais recentemente, como professora no PPG-ADR. Então, só de uma forma rápida, meus projetos, né, minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão estão relacionados com o componente arbóreo florestal nas paisagens, e venho trabalhando mais recentemente com a relação das pessoas e das comunidades com florestas, com as árvores, pensando diversos aspectos aí socioculturais, políticos, né, legais, em várias escalas, desde a propriedade rural até a paisagem rural e urbana como um todo, tá bom? Eu sou do departamento do DBPVA, estou na universidade, na verdade, desde 96, como substituto, e desde março de 98, no mesmo departamento, trabalhando sempre com nutrição e produção de ruminantes. Bom, como um resumo geral, eu falei um pouquinho antes da gente começar, nós pensamos essa apresentação começando a falar um pouquinho da Nova Zelândia. Tá aí Aotearoa é o nome maori do país. Lá eles quase não falam New Zealand, todo mundo usa o termo Aotearoa. A gente vai falar um pouquinho sobre o país, falar um pouquinho sobre a biculturalidade na Nova Zelândia, então a influência maori na cultura geral do país, nas ações, na educação, assim por diante. Falar um pouquinho da cidade de Christchurch, que foi onde a gente viveu, na Ilha Sul, na região de Canterbury. Falar um pouquinho da Lincoln e de como é a pós-graduação lá. A gente teve bastante contato com os alunos de mestrado e doutorado, inclusive alunos estrangeiros, então a gente pode falar um pouquinho sobre isso a partir da nossa visão, claro. Vamos falar um pouquinho do Centro de Excelência, no qual a gente se inseriu enquanto pesquisadores visitantes, que é o Centro de Excelência Desenhando Futuras Paisagens Produtivas, um pouco das atividades que a gente desenvolveu dentro do Centro de Excelência,
e falar um pouquinho sobre nossa vivência, nossa experiência lá. Então, até coloquei aí, né, contando um pouco sobre a experiência, a vida lá fora, a rotina, os perrengues que a gente passou, os sustos e as delícias de se viver lá do outro lado do mundo mesmo, né? Agora a bola está com o Jones. Nova Zelândia, quando estávamos lá em março do ano passado, ela completou 5 milhões de habitantes, né? Houve uma série de reportagens a respeito disso, e cerca de 25% dos neozelandeses, eles ou não nasceram lá, ou são filhos de pessoas que não nasceram lá, né? Que dá um caldeirão cultural muito grande, né? Naquela região, naquele país, né? E se trata de uma monarquia constitucional. A rainha Elizabeth II é a autoridade maior do país, mas ela tem um representante lá, né? Mas, de fato, para lhe ser bem honesto, não apita nada. Eles têm todo um respeito, uma deferência, mas é uma autoridade simbólica, né? Muito, muito símbolo, mas do ponto de vista do que se tem como representação na prática, não tem nada, praticamente, né? É um modelo de democracia parlamentar. Então, eles têm 120 deputados federais. A Câmara é composta por 120 deputados federais, não tem senadores, e nós tivemos a oportunidade também de acompanhar uma eleição que aconteceu em outubro, e são 2 grandes partidos, o trabalhista de centro-esquerda e o nacional de centro-direita, e são 6 partidos só no país. O Brasil tem mais de 30, né? E eles têm 6 partidos. E, normalmente, quem vence a eleição tem que compor com um dos pequenos partidos para formar o governo, né? Pela primeira vez na história da Nova Zelândia, um partido vence a eleição majoritariamente ano passado, ocupando 69 cadeiras, né? E que foi o partido da atual primeira-ministra, a Jacinda Ardern, e essencialmente pelo reflexo do controle da pandemia, né? Pelas ações dela junto à pandemia, um carisma muito grande, e, enfim, eles venceram de uma forma histórica essa eleição. E não tem senadores, né? Tem prefeitos e tem vereadores. E o país era dividido em estados, mas 50 anos atrás eles também retiraram esse formato, mantém a estrutura como estado, mas não existem mais governadores, né? As prefeituras são ligadas diretamente ao poder central e, especificamente, mantém geograficamente a distribuição dos estados, mas não tem mais a figura do governador. E não tem os senadores, conforme eu já falei. É mais ou menos essa distribuição. Do ponto de vista geográfico, a altura, o extremo norte neozelandês representa o paralelo 33 sul, né? Isso dá mais ou menos a altura da cidade de Montevidéu, a cidade de Buenos Aires e a cidade de Santiago. Elas são mais ou menos da mesma altura, e o extremo norte da Nova Zelândia representa. São 2 ilhas, então é bem comprido, e o extremo sul era aproximadamente no paralelo 49. Né? Nós morávamos no paralelo 45, no sul, na cidade de Christchurch. Christchurch é um nome interessante, tem 12 letras e apenas 2 vogais, né? E CH 3 vezes, né? Então, é difícil a pronúncia e escrever. Mas é a segunda maior cidade do país, a maior é
Auckland, com 1,5 milhão, dos 5 milhões, 1,5 milhão mora em Auckland, na Ilha Norte, e Christchurch, onde vivíamos, tem 400 mil habitantes. Majoritariamente, 70% dos neozelandeses moram na Ilha Norte, é menor, e na Ilha Sul moram apenas 30%. É um país frio, o Sul é muito mais frio ainda, por conta da estrutura de relevo, e também, claro, por ser mais ao sul ainda. O PIB per capita da Nova Zelândia é de 42 mil dólares, né, americanos, em comparativo aí com o do Brasil, 8.700, e caindo, né, diminuindo. O PIB neozelandês vem se mantendo nesse padrão. Quando você compara com outras nações, é um PIB muito alto, ponto. Muito alto. A Espanha, 23, e por aí vai. É o mesmo PIB da Inglaterra, por exemplo. Então, mas não é o maior PIB do mundo, por exemplo. Não é o maior. Tem PIBs maiores. O da Austrália, inclusive, é um pouco maior, dos Estados Unidos é um pouco maior. Mas o que diferencia muito a Nova Zelândia não é o PIB per capita, como está aí, né? É o IDH, ou todos os outros parâmetros, quando você envolve aspectos mais globais, né, aspectos mais sociais, aí ela dispara, né, ela fica sempre entre segundo, primeiro, terceiro, né, e quer dizer, é o conjunto de aspectos sociais e econômicos que faz com que a Nova Zelândia tenha esse olhar do mundo, né, digamos assim, essa visibilidade, com essa civilidade, né, como se comenta, em termos de segurança, em termos de... É impressionante nesse sentido. E uma das coisas que se aprende também, quando se vive lá, é algo bem interessante, pelo menos para mim, né? Mas o que produz a Nova Zelândia, né? Às vezes, quando se fala em modelo de desenvolvimento, você já pensa em um local altamente desenvolvido, algo extremamente tecnológico, né? Produz computadores. Não produz computadores. A Nova Zelândia produz essencialmente leite, carne, um pouco de madeira, frutas, agropecuária, de um modo geral, frutas, madeira, leite e carne, e serviços do turismo. É possível um país se tornar altamente desenvolvido, né, com esse leque de coisas. Ele não tem necessariamente que ter uma mega indústria automobilística. Lá não tem indústria automobilística, por exemplo, zero. Né? Então, essa é uma colocação importante. Foi, para mim, importante demais. E passa a ser... Próximo, Renata, por gentileza. Próximo. Esse é um ponto turístico da cidade, da Nova Zelândia, um ponto clássico, né? E o Monte Cook, onde muito dos filmes, do que se conhece no planeta, é feito aí. Né? Quando se quer filmar o Everest, você não vai para o Everest, você vai para o Monte Cook na Nova Zelândia, né, e finge que está no Everest. Por quê? Por razões óbvias. Né? Você tem tudo na Nova Zelândia, segurança, inclusive, estrutura para fazer esse trabalho. Renata, por gentileza, continue. Aqui a gente pensou em mostrar um pouquinho da paisagem, né? Um pouco das diferentes paisagens que a gente tem no país. Esse aí nós tiramos em 2018, indo de Wellington para Rotorua. O que vocês estão vendo ao fundo essa montanha nevada é um vulcão, e tá tudo escuro aí, tudo preto, a vegetação, porque tinha havido erupção vulcânica. À direita aí é a White Island, eu acho que vocês se lembram, há 3 anos atrás, houve inclusive um acidente bem feio com a erupção do vulcão, é uma área vulcânica, né, a Nova Zelândia, ela faz parte de um continente novo, né, e houve um acidente, inclusive, de erupção, enquanto os turistas estavam na ilha. Esse aqui é uma área termal e vulcânica também na Ilha Norte, o Acareuareua, em Rotorua, tem geysers e tal,
por conta disso, é um continente que está aí o tempo todo passível de sofrer, por exemplo, com os terremotos. Essa é a Catedral de Christchurch, próximo do lugar onde a gente morou. Houve um terremoto muito forte em 2001, e a cidade, o centro da cidade praticamente foi destruído, né? Eles ainda estão reconstruindo, ao mesmo tempo que você tem um litoral bem, assim, parecido com o que a gente conhece, né? Ou não, tem aí Praia do Pacífico, e a gente brincou, né, que acho que a Nova Zelândia é um dos poucos lugares em que você tem montanha nevada e praia no mesmo lugar. Então, para mostrar um pouquinho das diferentes paisagens, como o Josi falou, a Nova Zelândia, ela vive muito do turismo, né, então tem paisagens naturais fantásticas, e é um país conhecido pela ocorrência de esportes radicais, esportes de aventura e também atividades ligadas à natureza. Josi, agora você entra aqui para falar da produção animal. Eles produzem fartamente carneiro, gado de corte, gado de leite, e cervídeos também. Grande parte para exportação, e o leite, por exemplo, eles exportam 97% do leite que produzem, né? E carne, muito para a União Europeia, muitíssimo para a China, a China é muito próximo, isso inclusive envolve uma condição geopolítica na região um tanto complicada, tensa. A Austrália, por exemplo, está com uma situação muito tensa com a China atualmente, e as relações Nova Zelândia e Austrália, mal comparando, é Brasil e Argentina. Então, eles têm uma disputa muito grande em tudo, inclusive no esporte nacional, que é o rugby, e eles disputam muitas coisas, né? E o comércio também local é muito intenso, visitações entre os dois países. E a Nova Zelândia é o único país do mundo que produz leite estacional. Durante alguns meses do ano, o país para de produzir leite. Quando esfria muito, e muitas regiões nevam, e aí os produtores param, né? Voltam em outubro, em agosto, e param em maio. Então, tem uma produção muito intensa de bovinos de corte, bovinos de leite, carneiro, impressionante a quantidade, o que se come de carneiro, e cervídeos também. Cervídeos, inclusive, cervídeo é uma carne bem cara na Nova Zelândia, e exportado muito para a Alemanha. Próximo. Qual que é o tamanho do rebanho mesmo de carneiros? Porque eles falam que tem 5 carneiros para cada pessoa, para cada habitante. Aproximadamente 15 milhões de carneiros. 15 milhões de carneiros e 5 milhões de pessoas, né? Aproximadamente. Em Christchurch, na região de Canterbury, no sul, é uma cidade de 400 mil habitantes, muito bonita, muito susceptível a terremotos, fica na região leste do país, na Ilha Sul, e parte da atividade pecuária do país, da Ilha Norte, migrou nos últimos anos para essa região. Só que é incrível, chove 600 milímetros por ano. É praticamente o que chove no sertão nordestino. E mal distribuído e muito no inverno. Então, Christchurch, que fica na praia, dá 0 grau no inverno, venta demais, né, e é uma chuva chove 3 dias, chove 3 milímetros, só para incomodar mesmo, né? Então, é algo impressionante. Todos os projetos agropecuários, portanto, na região de Canterbury, praticamente, pelo menos para bovinos, para animais, é tocado com pivô. Pivô e água que vem das montanhas nevadas, porque a faixa de produção ela é bem pequena. Essas fotos, a de baixo ilustra, por exemplo, isso é o mar aí do lado, né?
Então, eles vão até a beira da água do mar produzindo, porque aproveitam cada milímetro. Então, essas áreas produzem bovinos de leite, cervídeos e bovinos e carneiros, e os bovinos de corte vão para as montanhas, e nas montanhas neva, né? Então, é um modelo de produção complicado. A gente acha que você vai olhar os caras, nessa foto aérea, isso é um rio vindo das montanhas, e é basicamente o degelo que toca esses rios, que a chuva não toca, né? Então, tem no entorno do rio muitos projetos, e lá no fundo a montanha nevada. Essa foto é novembro. A montanha ainda estava com neve, e é nesses locais, mais ou menos, né, não necessariamente nas montanhas nevadas, onde se tem a produção de bovinos de corte. Próximo. Aqui mostrando um pouquinho, o Josi falou, né, da questão das estações do ano, nós conseguimos pegar 3 delas, então são fotos aqui da cidade, essas 2 fotos são do entorno ali do lugar onde a gente morava, alguns parques que tem na cidade, então a gente chegou no outono, passou pelo inverno, então vocês veem assim, a diferença da paisagem, né, e saímos de lá na primavera. Então, tem Pois não. O parque que ela acabou de mostrar fica no centro da cidade de Christchurch, é um dos parques, e ele tem o tamanho do CCA. No miolo da cidade, um parque do tamanho, exatamente, ele tem 166 hectares, quase o tamanho do CCA, 250, uma coisa assim. O Hagley, Parque Hagley. Dentro do Hagley Park também fica o Botanic Gardens, o Jardim Botânico. A maioria das cidades que a gente visitou tem um jardim botânico, né, e eles têm muito a questão de ter os parques dentro da cidade é muito, muito comum lá, e eles trabalham muito para que realmente tenha essas áreas verdes para a população utilizar. Bom, agora entra um pouquinho a parte que eu preparei para falar um pouquinho dessa biculturalidade. É importante falar, eu quis falar da influência maori, porque não só ela é muito presente na Nova Zelândia como um todo, e inclusive o Maori, o Maori, que é a língua Maori, é o segundo idioma, é a língua oficial também do país, e também essa questão da influência Maori, da influência da cultura Maori, também teve influência no nosso projeto lá, por isso que eu achei importante a gente colocar um pouquinho sobre isso, não só como curiosidade, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado, os Maori são um povo polinésio também, eles chegaram à Nova Zelândia, existe uma discussão científica sobre isso, mas existem registros da chegada dos primeiros polinésios em 950 depois de Cristo, então existe uma história Maori, que o primeiro polinésio que chegou, o primeiro Maori que chegou, viu aquele espaço, voltou para as tribos, e depois de alguns séculos, eles voltaram para ocupar realmente aquela área, né? Eles eram exímios navegadores, então, acho que quem assistiu Moana, né, o desenho animado, lá representa muito a cultura polinésia, a cultura maori, aquele estilo de canoa, as navegações. Os colonizadores, os ocidentais, que eles chamam de paquerra, chegaram muito tempo depois. Então, a história conta que as primeiras tribos se estabeleceram por volta de 1300, e só depois, de 1750, alguma coisa assim, que chegaram os colonizadores. Os primeiros foram expedições chefiadas pelo James Cook, e as primeiras atividades foram caça-baleia. Então, o primeiro produto da Nova Zelândia exportado aí para outros países e levado pelos colonizadores foi óleo de baleia para os candeeiros, né? Tem algumas negociações entre o povo ocidental, os paquerra e os maori, foi assinado um tratado chamado Tratado de Waitangi, que protegia as tribos maori, protegia a cultura maori,
mas lógico que teve todo tem um conflito até hoje, né, então, durante muito tempo foi negociada e renegociada a presença dessas populações. Muitas terras foram devolvidas, hoje acho que praticamente 1/3 das terras do país é dos Maori, inclusive eles detêm a posse por exemplo, de várias áreas que são muito importantes para o país, como áreas para abastecimento hídrico, por exemplo, alguns rios que são sagrados, eles não permitem que seja tirado água. A gente passou por, uma curiosidade, eles estão passando por uma crise hídrica também, a cidade de Auckland vai ter que ter racionamento de água, e um dos principais rios que eles querem tirar água é sagrado para os Maori, então está havendo um conflito recente sobre isso, né. Só mostrando um pouquinho sobre eles, eu acho que muitas pessoas conhecem um pouco das tatuagens Maori, elas são chamadas de tamoku, então tem toda uma tradição associada a essas tatuagens das pessoas, a gente costuma ver o tempo todo, assim, muita gente com essas tatuagens no rosto, o local onde essas tatuagens são feitas também tem todo um significado. Por exemplo, os guerreiros tatuavam as nádegas e as coxas. O que a gente está vendo aí à esquerda, esse quadro pintado, vocês veem essa mulher com essa tatuagem no queixo e no lábio, né? Ela é chamada de tamoku kawai. E as mulheres só tatuam essa parte do rosto. Tem o comprimento Maori também, que a gente está vendo aí, o ronge, essa coisa de encostar o nariz. Então, o ronge, inclusive, foi proibido durante a pandemia, então, a gente não podia ter abraço, não podia ter aperto de mão e nem o ronge. O ronge é um acolhimento, é um ato de respeito. Então, significa que as duas pessoas estão partilhando o mesmo ar. Então, se eu partilho o mesmo ar, eu estou partilhando a minha essência com essa pessoa que eu estou recebendo, né? Então, é bem interessante. Aqui mostra um pouquinho da história, então, a navegação, né, dessas tribos chegando, uma representação. A cultura deles está muito associada ainda aos antepassados, então, isso é uma casa de culto Maori, a gente tem as iwis, as tribos, elas moram ainda em locais onde essa arquitetura é muito presente. Isso aqui é a área termal lá de Whakarewarewa, que é uma área turística, mas a tribo ainda mora nesse local, eles ocuparam essa região até por conta de ser um lugar mais quente, de utilizar essas águas quentes para banho, para culinária, etc. E isso aqui é um depósito, então eles colocavam a comida mais alta nesses locais para a comida não ser, para os animais não pegarem, né? Também a gente tem, o tempo todo a gente vê a associação da música, dos cantos. Eu acho que vocês também, não sei se todo mundo conhece a haka, que é uma dança maori, que é uma dança uma dança típica, que usada para várias situações. Então, no passado, era para disputa entre tribos, então era uma dança de guerra, né, tanto para guerra quanto para paz entre tribos inimigas, e a gente viu a haka o tempo todo lá, porque tribos diferentes têm hakas diferentes, então nos cerimoniais, então nos funerais, nos casamentos, as pessoas sempre perguntam, não é uma haka só, são várias canções diferentes. Bom, aqui só para mostrar um pouquinho o quanto esse conhecimento maori ele está sendo incorporado na ciência. Então, eu tive que estudar bastante, ler muitos textos falando sobre isso. Então, como que o conhecimento maori, ele tem que ser introjetado na ciência, na educação, assim por diante, né? Aqui é um trabalho que mostra um pouco para a gente pensar serviços ecossistêmicos, pensar a perspectiva dos ecossistemas. Então, eles partem até das lendas, do mito da criação maori, então dos deuses diferentes. Então aí tem a teoria de criação do mundo, né, dos maori, e aqui falando um pouco de como que eles veem os diferentes serviços, então como que o bem-estar ambiental das tribos, da comunidade tem que estar presentes quando a gente pensa o manejo de ecossistemas assim por diante.
Aqui só uma curiosidade, a gente trabalhou muito com as espécies arbóreas, essas são as kauri trees, que são as grandes árvores lá da Nova Zelândia, o Agathis australis. Eles consideram que as kauri são as pernas do deus das florestas, né, que ele fica separando a terra e o céu. Essas plantas, essas árvores têm um significado grande, né, para os Maori. Então, eu comprei esse livro na época que a gente estava lá, que fala um pouquinho sobre o uso cultural e histórico dessas plantas por essas tribos, e a gente acabou incorporando um pouco, tentou incorporar um pouco desse conhecimento, dessa tradição, na hora de pensar na escolha de espécies para o redesenho das paisagens e das propriedades rurais. Aqui tem um trabalho que eu achei bem interessante, em que os cientistas comparam o Matauranga Maori, que é o conhecimento maori, e a ciência ocidental. Então, eles falam que nós somos observadores do sistema, eles são experienciadores, eles são participantes do sistema, né? Os valores nossos são instrumentais, o deles são intrínsecos, né? O conhecimento deles tem a ver com pertencimento, o nosso é um conhecimento voltado para o controle. A intuição como método, e no caso a intuição na nossa ciência, ela é raramente reconhecida como método, né? Na visão Maori, na ciência Maori, no conhecimento Maori, a gente inclui fatos e valores têm o mesmo peso. Aqui a gente separa fatos, a ciência lida com fatos, não lida com valores, né? Para eles tudo está conectado, está tudo interconectado. Para nós existe interconexão mais do meio físico. Eles pensam a interconexão entre o espiritual, o cultural e tal. E aí tem um professor, o Irine, que trabalhou com a gente lá, ele fala que sempre que um Maori se apresenta, ele fala ao rio que ele pertence. Né? Eu sou de tal lugar, eu pertenço ao rio tal. Então, eles se veem muito dentro, né, incorporados aí à paisagem, aos ecossistemas que eles manejam. Quer falar um pouquinho, Josi? Sim, estou aqui. O projeto, digamos assim, de irmos para fazer pós-doutoramento, ele não se deu rapidamente, ele teve todo um preparo de 2 anos, né? De verdade, a primeira vez que eu estive na Nova Zelândia foi em 2001. De lá para cá, eu já estive... Porque o que aconteceu quando eu comecei a minha vida acadêmica, entrei na universidade em 98 e estudei com o pessoal da Exalc. E lá tinha, na época, como ainda tem até hoje, grandes nomes da ciência e tudo mais. E depois que eu estudei com eles, eu disse, bom, agora, pelo mundo afora, quais são outros grandes nomes, né, outros expoentes, né? E tinha um pessoal na Exalc que tinha estudado na Nova Zelândia, e tinha um sujeito, um professor lá, um cidadão, chamado Colin Holmes, que trabalhava na minha área, e em 2001 eu fui trabalhar com ele, em 2007 ele esteve aqui comigo, e em 2005 eu voltei com produtores, aí produtores que me convidaram para ir, e nós organizamos uma visita técnica. Em 2011 nós fomos também, e estudantes da UFSCar começaram a ir comigo também. Alguns deles interessados na área, vários, uns 4, 5 estudantes acabaram indo comigo em alguns momentos. Então, eu estive lá em 2001, 2005, 2011 e 2018. Nós fomos, então, voltamos para conversar. Pode continuar, né? A gente fez o primeiro contato, a gente decidiu ir visitar a universidade, conhecer, então a gente fez um contato com o professor Pablo Gregorini, que foi nosso supervisor. Estivemos lá visitando, apresentamos palestras, e aí um pouco a partir da conversa que a gente teve sobre o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, e um pouco do que ele estava fazendo lá, ele nos convidou para fazer parte, como pesquisadores associados, do Centro de Excelência que ele coordena, né? Ele é o coordenador aí do Centro de Excelência, desenhando futuras paisagens produtivas. Ele é argentino, né? Ele é argentino, sim. Desde 2018, né, a partir de quando a gente foi em outubro, e durante o ano de 2019, a gente manteve contato à distância e ficou aqui tentando
agilizar nossa ida, né? Então, desde elaboração dos projetos de pesquisa, envio para a FAPESP, a gente continuou conversando com ele, nos encontramos com ele no Uruguai, num evento para a gente conversar um pouquinho também. Toda a tramitação nas universidades, até a aprovação do nosso afastamento pela UFSCar, aprovação do projeto pela FAPESP, o Josi conseguiu uma bolsa, nós dois pedimos, mas só o projeto dele foi aprovado, que foi o que nos manteve lá, né? Em 2020, a gente visitou para lá, chegou na Nova Zelândia dia 1º de março de 2020, inicialmente, nós começaríamos as atividades a partir do dia 15, 16 de março na universidade, com a pandemia isso mudou um pouquinho, daqui a pouco a gente conta. Em 2018, a gente visitou a Universidade de Lincoln, que é onde a gente pretendia fazer, e também fez visita na Universidade de Auckland, na Ilha Norte, em contato com os pesquisadores de lá. A gente teve a oportunidade de visitar alguns projetos e áreas de pesquisa da universidade. Nessa foto aqui da esquerda, estou eu, o Josivaldo, uma aluna do professor Pablo, e ele, nas áreas lá de pesquisa. Aqui à direita, foi um sistema agroflorestal que estava sendo implantado na época que a gente visitou. Quem estava tocando essa parte na Lincoln University, um professor brasileiro chamado Juliano Oliveira. A partir de 2020, a gente teve, então, a oportunidade de atuar dentro do Centro de Excelência, como pesquisadores visitantes. Esse era o departamento que a gente ficava, o departamento de ciência agrícola. Essa foi a sala que nos deram, uma sala para trabalhar presencialmente. É importante falar que presencialmente a gente começou a ir para a universidade só em junho. Nós chegamos em março, mas logo que a gente chegou, nós passamos 20 dias no país, antes de ser decretado o lockdown. Era para nós termos ido para a universidade no dia 16, aí nós recebemos o comunicado de que o nosso supervisor tinha ido para um evento em Queenstown, e lá 3 pessoas tinham sido detectadas com Covid. Então, ele ficou em isolamento, ele adiou a nossa ida para o dia 30 de março, porque ele tinha que ficar isolado. No dia 23 foi decretado o lockdown, a gente só foi pisar na universidade no comecinho de junho. Então, o que era para ser um ano de atividades, né, acabou virando 6 meses, porque a gente começou em março, e no fim, por conta de toda a dificuldade com a pandemia e com as dificuldades que a gente teve com o projeto, o Josi vai explicar um pouquinho, que teve muito atraso, a gente também, e com medo de não conseguir voltar, porque o país até agora está com as fronteiras fechadas, a gente voltou em dezembro. Então, o que era para ser um projeto de 1 ano, acabou virando um projeto de 6 meses. Aqui um pouco para mostrar as instalações, né, o quanto a língua maori, ela está totalmente incorporada, então, tudo que tem dentro da universidade está em inglês e em maori também, e existe uma integração da estratégia maori, inclusive para o funcionamento do campus, para o desenvolvimento das atividades dentro da Lincoln University. Agora o Josi vai falar um pouquinho sobre como funciona a pós-graduação lá. A Lincoln é uma universidade pequena, muito antiga. Ela tem 3.000 estudantes. Então, por exemplo, a Universidade de Auckland tem 45.000 estudantes. Né? E as universidades neozelandesas, elas são públicas, mas funcionam como se fosse privada. Elas cobram mensalidades do nativo, mas é bem mais barato para o nacional, e cobram uma fortuna para os estudantes estrangeiros. Muitos estudantes estrangeiros estudam na Lincoln, nas universidades daquela região, nas universidades neozelandesas, muitos. Via de regra, mais de 50% dos estudantes nas universidades, pelo menos no caso de Lincoln, são estudantes estrangeiros, notadamente chineses e indianos, em sua maioria. Porque a mensalidade ela é extremamente cara, então ricos desses países vão estudar
e vão buscar oportunidades. Inclusive, tem casos incríveis, assim, de famílias na Índia que vendem tudo o que tem para mandar o filho para estudar na Nova Zelândia. E lá existe uma série de agenciadores para tentar conseguir vistos permanente no país, né? Esse é um problema sério dentro do país, porque existem mercado negro em relação a essa situação, e a lista de pessoas solicitando vistos para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes, tem mais de 1 milhão de pessoas solicitando visto, de toda ordem, para trabalho, e muito visto como problemas políticos naquela região ali, é muito grande. Então, é uma universidade extremamente internacionalizada, extremamente, porque os professores são muitos professores de vários países pelo mundo, porque, em tese, um professor na Nova Zelândia não ganha bem, não ganha. A diferença salarial entre quem ganha muito e quem ganha pouco na Nova Zelândia é muito pequena. Então, você fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso para ganhar quase a mesma coisa, o neozelandês não quer. Ele prefere ir trabalhar em outra coisa. O sujeito se forma e vai trabalhar no mercado. A diferença salarial entre ele e o professor com pós-doutoramento não vai ser grande coisa, porque ele ganha mais na empresa. Agora, para o indiano, pode representar a vida ou a morte. Ele simplesmente não consegue voltar ou vai viver na miséria, se ele voltar depois de ter feito pós-doutoramento. Era muito comum eu me aproximar dessas pessoas para saber qual era a intenção deles. Tinha um indiano lá que estava há muitos anos e fazendo doutorado, já tinha feito graduação. Na hora que eu perguntei, você vai voltar para a Índia? Ele falou para mim, não. Era assim, de bate e pronto. Aí ele disse, não. Aí depois ele contemporizava, né? Eu estou procurando oportunidades e tal. Então, eu tinha um boliviano, que nós tivemos contato com ele, da área de análise sensoriais de alimentos. Ele tinha estudado nos Estados Unidos, na Austrália, e estava na Nova Zelândia. Eu perguntei para ele, você vai voltar para a Bolívia? Ele disse, não volto. Esse é um problema, o Brasil precisa pensar sobre isso, porque o que acontece com a Nova Zelândia? O próprio Pablo é desse grupo, né? Vai pegando grandes nomes de excelência espalhados pelo mundo, colocando nas suas universidades e desenvolvendo. Enquanto que os outros países, como é o caso do Brasil, né, inclusive, do que eu estou falando, vários brasileiros também estão nessa situação lá, não voltam mais. Encontramos um brasileiro, Luciano, formado na Universidade Federal de Uberlândia. Ele estudou no México, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, no Japão, e agora estava na Nova Zelândia e não volta. Aliás, ele estava vendo, e quando nós saímos de lá, ele já entrou numa empresa e agora consegue o visto de trabalho. Um sujeito altamente qualificado, fala vários idiomas, e, enfim, não volta. O grupo que nós trabalhávamos tem umas 10 pessoas, tinha umas 10 pessoas, tinha 2 neozelandeses, o resto tudo era de fora. Né? Muitos indianos do Sri Lanka, da Inglaterra, brasileiros, argentinos, então, escoceses, né? Esse argentino que está do meu lado, essa é uma brasileira, estou eu e um argentino. Esse argentino, repito, é um problema que o Brasil vai ter que encarar para frente, pós-pandemia, nesse universo de terra arrasada que nós estamos vivendo, porque já vem acontecendo com a Argentina massivamente. Esse argentino que está do meu lado ali, um sujeito muito bacana, tivemos muito contato com ele, virou um amigo. Ele saiu da Argentina adolescente, com a família no meio daquela crise de 2001, 2002, né?
foi para a Espanha, foi embora, né? De lá ele foi para a Inglaterra, onde ele estudou, e depois ele foi para a Noruega, onde fez mestrado. Agora estava na Nova Zelândia fazendo pós-doutorado. Doutorado, desculpa. E ele disse que não volta, não quer mais voltar. Ele está tentando uma vaga ou lá mesmo, ou na Noruega de volta. Desse outro lado, a brasileira aí, esse era um local de trabalho nosso para gado de corte, isso em setembro aproximadamente, frio e chuvoso, muita lama, neve, e esse é um argentino também que vinha da Alemanha, né, e estava na Nova Zelândia e deve voltar para a Alemanha ou fica na Nova Zelândia. Eles vão pegando grandes nomes, grandes cabeças e vão ficando com esse pessoal para eles. Esse é um problema, você forma, paga, e essas pessoas vão embora. É de se refletir sobre isso. Mas, para acessar aos cursos de mestrado, doutorado na Nova Zelândia, em tese, não tem um processo seletivo, como nós temos aqui. Os professores, coordenadores, eles têm um projeto. Esses projetos aprovados interno ou externamente na universidade é externo, né? ou junto ao governo, ou junto a associações, o negócio funciona muito lá, cooperativas, ou junto a empresas privadas, e permite receber os estudantes para fazer doutoramento. Então, ele diz para a universidade a cota que ele tem condição, não existe estudante sem bolsa, né? E aí ele busca os estudantes para fazer o doutoramento. Tem que ter o TOEFL, e no caso do nosso grupo lá, é uma entrevista feita online com ele, né, e uma indicação, ele pede uma indicação de uma pessoa do grupo, né, e nesse caso você envia o nome, faz uma entrevista com ele, e ele passa a ter. No nosso grupo, lá não tinha estudante de mestrado, só de doutorado, e, na verdade, o estudante recebe a bolsa do projeto, do programa, né? E a bolsa para fazer doutoramento na Nova Zelândia, ela é de $2.000 neozelandês. $2.000 é multiplicar por 4, né? No caso específico do real. Então, 2, 4, 6 mil reais. Obviamente, esse é um dinheiro pouco, dá para viver bem rasinho, como eu diria, né, na Nova Zelândia, porque você vai gastar pelo menos R$1.000 de $1.000, desculpa, para viver, para morar. Para morar. A Fabi Ellen, essa menina que faz doutorado, o Léo e a Fabi, esses dois que estão na foto conosco, foram os nossos queridos, né? A gente adotou os dois. E a Fabi dormiu muitas vezes no nosso sofá lá. Ficava com a gente direto, inclusive quando eles tomavam carcada do orientador, né, Josi, era a gente que acudia. A gente ajudou a orientar um pouco o trabalho deles. A Fabi ganhava bolsa quando ela chegou, ela ganhava bolsa de $2.000 e pagava 1.000 para a universidade para morar e para ter, assim, moradia, aquecimento e internet. E dividindo. E dividindo com mais 3 pessoas, ela pagava $1.000. Ela resolveu sair da universidade e foi morar numa casa, mas ela gastava entre $800 mil para morar numa casa de uma professora, que alugou um quarto para ela, isso é muito comum lá também, e tocava a vida com os outros $1.000, então é meio apertado, né? Apesar de que todos os estudantes têm carro. Carro na Nova Zelândia é um negócio extremamente barato, carro velho, é muito comum esse negócio de carro velho, de 10 anos, custa $1.000 um carro velho, $1.500, e eles compram, ou quando um vai embora, meio que passa para o outro. A questão da documentação não é a burocracia que tem aqui também, né? E barato, porque são carros antigos e o país não se importa muito com esse negócio de carro velho, não. Eles usam mesmo. É até meio que um charme esse negócio. E eles estão estudando de pós-graduação, tem uns carros
grandões e velhos. Mas inclusive, quando a gente resolveu não ter carro, resolveu ter bicicleta, né? Aí a gente gastou, acho que foi uns $1.000, né, Josi, para comprar as bicicletas e equipar as bicicletas. Aí perguntaram para a gente, vocês estão doidos? Vocês compraram 2 bicicletas, com esse dinheiro vocês podiam ter comprado um carro. E eles são 3 anos o doutoramento, e ele tem, não faz disciplinas. Você pode fazer disciplina? Pode, paga para fazer disciplina. As universidades são pago, tudo você paga, não tem essa de graça, tudo vai pagando, e o projeto a quem você está vinculado desembolsa isso para... De resto, no caso da ciência animal, é tudo meio parecido. Você tem a qualificação já no início do curso para apresentar o projeto, né, e conselhos de ética, enfim, o resto e a defesa lá no final. Esses estudantes não faziam disciplina porque o Pablo decidiu não pagar, porque ficaria muito caro também, porque além de pagar a bolsa, ele teria que pagar para os alunos dele cursarem um custo X por disciplina. Essa é uma outra questão importante, envolve seguros, todos os estudantes são segurados, e isso dá acesso ao plano de saúde nacional, ao sistema de saúde, sistema de saúde nacional para o estudante. Então, o projeto paga esse plano de saúde também, e não existe como fazer, não tem. Você chegou lá, cópia do passaporte e uma cópia do plano de saúde também. E tinha vaga. Obviamente tem essa questão da pandemia agora, dificuldade para entrar, mas ele nos solicitou pessoas para poder, você não tem estudantes que possa mandar para cá com esse perfil para fazer pós-graduação, a gente não tinha, né? Não tem para esse modelo, né? E os trabalhos são grandes, né? Os trabalhos são bem robustos, porque há uma necessidade de se dar uma resposta ao financiador, né? Obviamente, né? Quem está bancando essa história toda. A nossa perspectiva, desculpa, Renata, com essa nova alinhamento, agora que nós voltamos, manter esse trabalho junto com eles, porque essa moça, a Fabienne, ela foi a partir de uma indicação das universidades federais do sul do Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela é catarinense, e o grupo é muito alinhado com o Pablo, com esse pessoal. Nosso interesse agora é alinhar para cá e fazer disso uma possibilidade de que estudantes nossos possam começar aí também. Esse é um caminho que a gente está tentando fazer. Terminar o mestrado aqui para lá fazer o doutorado, né? Exato. É importante também falar essa questão do custo, né? Eu acho que eu gostaria muito, assim, de frisar o quanto a estrutura que a UFSCar nos dá, ela é importante, inclusive foi importante para nós lá, né? Porque a gente tem acesso gratuito a tudo, né? E lá não é assim. Inclusive lá, nós nos utilizamos do EduRoan, da internet do EduRoan, que é fornecido pela UFSCar gratuitamente. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas o EduRoan que a gente tem aqui, ele serve para a gente em várias universidades do mundo. Então, a gente já chegou lá com Wi-Fi garantido pelo EduRoan. Se a gente não tivesse o EduRoan, a gente teria que pagar $300 cada um para utilizar a internet da universidade. O Pablo teria que pagar para a gente usar, né? E uma outra coisa também, a nossa fantástica base de dados aí, a plataforma que nos dá acesso à CAPES, né, a assinatura que a universidade faz dessas bases de dados, é fundamental. Então, todo o levantamento bibliográfico que eu tive que fazer lá para o desenvolvimento da pesquisa, eu fiz via CAPES, né, fiz via UFSCar. Então, assim, eu acho que a gente tem realmente que valorizar muito a estrutura que a gente tem na pós-graduação, na graduação aqui nas nossas universidades, né. Vou tocar, então, falar um pouquinho do Centro de Excelência em que a gente se inseriu.
Ele é voltado à construção de futuras paisagens produtivas e tem forte influência sociocultural. Então, tem como pressuposto que os conceitos e valores Maori sejam integrados às propostas de criação de novas paisagens, né? Então, estava muito ligado a essa questão de promoção de bem-estar e de saúde dos animais, das pessoas e do meio ambiente. A Nova Zelândia, ela tem uma coisa meio dúbia, que foi uma coisa que a gente percebeu lá. Internacionalmente, ela é muito conhecida pelas paisagens naturais, a conservação ambiental. Realmente, a diversidade do país é riquíssima, eles têm uma biodiversidade fantástica, inclusive um lugar maravilhoso para a gente estudar essa questão de evolução, né? São ilhas, então a biogeografia de ilhas que a gente estuda se aplica muito bem lá. E vocês imaginem que lá tem pouquíssimos mamíferos, muitas aves não voam, né, não tem asa porque não tem predador, então tem toda uma diversidade extremamente rica e endêmica sendo conservada, e vários projetos de conservação estadual voltados para isso. Mas, por outro lado, a agricultura é uma agricultura muito impactante. A gente acompanhou durante a discussão para as eleições lá, então o Partido Verde, o Partido Trabalhista, os partidos mais de esquerda estavam batendo muito forte na agricultura, porque é uma agricultura de altíssimo impacto. Então, muita poluição de cursos d'água, por exemplo, a partir do uso de fertilizantes dessas criações que o Josi falou no começo, dos carneiros, né, do gado leiteiro. Então, uma das professoras que trabalhava conosco no centro falou que em uma geração eles poluíram mais de 70% dos rios da Nova Zelândia, a agricultura. E agora eles estão revendo a legislação ambiental e pegando pesado lá para cima dos produtores rurais para reduzir o impacto, né, que essas propriedades rurais têm sobre a natureza no geral. Essa aqui é uma foto do Core Group, né, do grupo nuclear de Mount Grant, que é uma das estações nas quais a gente trabalhou. Aqui está a parte da equipe do Centro de Excelência e alguns parceiros. Aqui à direita, esse professor, o grandão aí, é o Hirini, ele é maori, ele e a filha dele estavam trabalhando com mapeamento cultural, aí do lado dele, esse cara que está com o gorrinho amarelo, é o Ritodi Chakraborty, ele trabalhava com o Hirini na parte sociocultural, então ele foi uma pessoa fundamental no desenvolvimento da minha pesquisa, que assim, ele me passou muita coisa das leituras que eu fiz com relação à cultura maori. Aí do lado deles também está a Sadepa Jayatunga, ela é do Sri Lanka, e era especialista na parte de SIG, e coordenou, ela que, na verdade, coordenou praticamente todas as ações aí dentro do Centro de Excelência. Essa foto foi tirada em Wanaka, é uma cidade em Otago, na região de Otago, mais para o sul, onde tem uma estação experimental da Lincoln University, que foi a gente trabalhou com um redesenho de 2 propriedades, não terminou, né, isso ainda está acontecendo. E dentro desse grupo de pesquisa tem gente de várias áreas diferentes. Eu trabalhei mais na área de floresta, sistemas agroflorestais, sistemas produtivos envolvendo árvores. O Josi trabalhou bastante na parte de ciência animal, mas a gente trabalhou integrando as nossas ações. Então, essa foto foi tirada em um dos workshops. A gente participou de 4 workshops, reuniões de trabalho, pensando design participativo, redesenho participativo dessas 2 estações, né? Então, essa foto foi tirada em setembro, nessa região de Wanaka. Só para falar um pouco de alguns conceitos maori que o centro abraça e que a gente teve que levar em consideração para fazer as nossas pesquisas. Então, eu coloquei um provérbio maori aí, né? Então, cuide da terra, cuide das pessoas e siga em frente. Então, eles não pensam em você e o ambiente em separado. Então, a gente faz parte do ambiente, a gente faz parte daquele sistema, e o cuidado tem que ser geral. Então, desde os animais que você consome, as plantas que você consome, o lugar onde você cultiva, a natureza atrelada a isso, a sua saúde, a saúde da sua whānau, que é a sua família, a saúde da sua iwi, que é a sua tribo, e tudo isso integrado para a gente pensar as ações. O Hirini estava trabalhando com mapeamento cultural de áreas sagradas, áreas históricas dos Maori, dentro do contexto dessas propriedades onde a gente ia trabalhar.
porque tem todo um viés de sacralidade de alguns locais. Por exemplo, os topos de morro são sagrados, os topos das montanhas são sagrados, os rios são sagrados, então existe todo um cuidado que tem que ser tomado, e aí o centro do Pablo está tentando incorporar esses conceitos. Então, o Matauranga Maori é a sabedoria ancestral maori. Eu trouxe algumas definições, na verdade são várias, existe toda uma complexidade vinculada à incorporação desse Matauranga Maori na ciência, nas pesquisas, na educação, em todas as ações, né? Esse tetaio são as paisagens produtivas, as paisagens onde a gente se insere, o mundo natural. Maringakai são as áreas de cultivo, as áreas onde se cultiva o alimento para as tribos, para as iwi, para as whānau. O Maori é a essência vital de todas as coisas, a gente considera que todas as coisas têm uma essência vital que tem que ser preservada, conservada, respeitada e considerada quando a gente vai fazer qualquer ação. E esse Tonga, a tradução é tesouro, então para os Maori, o conhecimento é Tonga, a natureza é Tonga, é um tesouro. E aí, a gente trabalhou muito com as Tonga species, com as espécies Tonga, as espécies que têm toda uma trajetória cultural, um valor espiritual, cultural e histórico, né, de tradição maori para a gente incorporar nos redesenhos. Então, eu trouxe aqui uma definição, né, falando que o Matauranga Maori é um contínuo de conhecimento que cresceu em Aotearoa, incluindo a visão de mundo, os valores, a cultura e as práticas culturais maori. Então, eles falam que o Matauranga Maori é uma fonte de conhecimento, e que é errado você traduzir só como saber, como conhecimento, porque ele envolve toda uma questão, uma visão de mundo que tem que ser integrada, tá? Então, não é só um conhecimento, é um contínuo de conhecimento, é uma sabedoria, é uma tradição, né? E Te Ao Maori é a visão de mundo dos Maori. Aí, ali atrás, eu falei o Tereu Maori. Tereu Maori é a língua maori e que está o tempo todo incorporado. Então, quando as pessoas conversam com a gente, elas falam, a gente tinha que, de vez em quando, dar uma procurada no que significava, porque vários termos já estão incorporados ali dentro das pesquisas e das coisas, né? Então, aí, eu coloquei esse trecho de um autor que eu estudei também, que ele fala que depois da chegada na Nova Zelândia, os Maori, eles desenvolveram várias formas de codificação de conhecimento, e que essa entrega, né, essa passagem, está baseada na oralidade. Então, que as narrativas incluem as moteatea, que são cantos e poemas, os waikorero, que é a oratória, maramataka, que são o calendário, e aí vai embora, né? E eu queria chamar atenção para essa questão, eles consideram muito os ancestrais. Então, a trajetória histórica da tribo, ela é muito importante para eles. Então, isso tem que ser respeitado e considerado também. Então, a ideia no centro é que esse conhecimento maori, ele deve ser incorporado para a gente pensar na forma de avaliar a estrutura, composição e dinâmica das paisagens, né? E aí, para a gente redesenhar esses agroecossistemas, esse trabalho tem que ser coletivo, participativo, dinâmico, envolvendo os múltiplos atores, múltiplas áreas de atuação acadêmica. Eu acho que aí tem um link muito interessante com o PPG-ADR, essa questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade para se fazer pesquisa, que a gente vem buscando muito fortemente no programa, e lá isso também, quando a gente falava um pouco do desenvolvimento das nossas pesquisas aqui, dessa questão interdisciplinar, isso é muito bem visto também por eles lá, né? Aí já falei isso, o que é o Tetai, o que é o Maringakai, então, como isso foi sendo incorporado gradativamente nas nossas ações. Então, a ideia para o nosso projeto, especificamente, era pensar o redesenho e desenvolvimento de propriedades ou de agroecossistemas de uso múltiplo, pensando em inserir espécies arbóreas nesses sistemas produtivos, e aí pensando várias características dessas espécies, o Josi pensando mais no aspecto nutricional, mas também atrelado à redução de impacto, e no meu caso, pensando a multifuncionalidade dessas espécies e a utilização ou a valorização de aspectos socioculturais e de tradição maori
nessa construção. Josi, agora é com você. Os que estão acompanhando, eu não conheço todo mundo, mas o caso específico do Zé Sioff, acho que o Gilberto, meu querido Gilberto, acho que está aí também, acho que eles vão entender um pouco, ou todos entendem, mas eles que visitam muitos lugares, visitaram muitos lugares, vão entender um pouco do que eu vou falar, que é o seguinte, ontem eu estava lendo uma reportagem sobre jovens que deixam as propriedades, né? E de gado de leite, especificamente. Então, o olhar da perspectiva do centro que nós olhamos era, ao redesenhar uma propriedade, está preocupado com tudo, absolutamente tudo, né? Por isso que o primeiro passo é consultar o próprio produtor, a sua família, os seus ancestrais, né? Descobrir um pouco dessa ancestralidade que a Renata colocou, né? E colocar isso no redesenho. É isso. Nós estamos pensando, sim, em nutrição animal, redução de impactos, aspectos econômicos, beleza. Mas, como diria uma professora do nosso grupo lá, da área de arquitetura, ela diz, vale tudo, vale uma árvore, é melhor que nada, 2, 3, e algumas coisas que são exclusivamente de efeito espiritual ou cultural ou ancestral, o sujeito gosta. Você pode perguntar para o produtor, que árvores você gostaria? Eu gostaria de que tivesse uns pés de pitanga. O que a pitanga tem a ver com produção de leite? Volta ao conceito que a Renata falou, do Maori, né, que é tudo interligado. Se você fizer um levantamento gigante na região norte de Ribeirão Preto e aparecer ali em Cássia dos Coqueiros, que o produtor de leite quer pé de pitanga na área dele, se você olhar o aspecto só produtivo, pragmático, você vai dizer, esquece, vamos plantar braquiária. Mas se você partir para um redesenho que respeite esses aspectos, você vai pôr o pé de pitanga, e isso pode ter um efeito absolutamente indireto no êxodo, porque você respeita a ancestralidade e você contribui para o bem-estar do indivíduo na propriedade. Você contribui quanto? Não sabemos, é óbvio, isso aí está se pensando nesse modelo mais recentemente. Então, o projeto que nós aprovamos, quer falar alguma coisa, Renata? Não. O projeto que nós aprovamos, ele tinha essa característica. Primeiro, entrevistar produtores na região de Canterbury, de gado de leite, de gado de coxim, em todas as regiões, notadamente nas montanhas, né? Porque tem algumas espécies nas montanhas, lá eles têm um carneiro selvagem, e esse carneiro selvagem se alimenta dessas plantas nas montanhas, né? Ou perguntar para os produtores, para os Maori, para todo, e para o colonizador britânico também, por que não, né? Quais as plantas não convencionais, e muitas plantas, até a gente acabou trabalhando isso lá, né? Muitas plantas que não tinham um aspecto exclusivamente nutricional, mas que ela tivesse não só esse espiritual que eu falei, mas também um aspecto de resistência do animal, né? Melhoria da sua condição do animal ou das suas crias. Inclusive tinha ensaios lá, fazendo com carneiro, bem interessante, onde eles colocavam essas... Porque o agroecossistema neozelandês é frágil. Aí você tem uma foto, isso é outubro, que nós fomos para outubro, novembro, não lembro, não, outubro, eu acho. Em 2018? Não, isso aí é nós fomos para Guanaca. Foi setembro. Setembro, acho que final de setembro.
Quer dizer, tinha caído uma nevasca na antevéspera da nossa viagem, então você tem os pivôs e vacas produzindo, de repente o pivô serve para derreter a neve. Então, não é uma situação muito simples para você seguir produzindo, né? Então, o objetivo dessa entrevista, primeiro, né, conhecer essas plantas, selecioná-las, depois avaliar os alimentos, esses alimentos alternativos, né, aqueles que têm função nutricional, ou, esqueci a palavra que o Pablo usava o tempo todo, nutracêutico. Nutracêutico. No laboratório, para conhecer esses alimentos previamente indicados pelos produtores, depois avaliá-los nos animais, né, com animais, e depois redesenhar as propriedades, inserindo-os, seja árvores, seja, enfim, e analisar o impacto econômico, produtivo, ambiental, etc. Esse é o desenho final do que se propõe. Tem mais outro slide? Não sei. Então, a ideia era que árvores, eles falavam muito essa necessidade da inserção de árvores nos sistemas produtivos, porque as árvores trariam conforto térmico. Bom, se eles estão falando em conforto térmico, meus senhores, imagina a nossa situação, né? E assim, e ele disse, não, tem uma das propriedades que realmente os carneiros sofriam com o calor e tal. E isso seria importante, essas inserções. Eles falavam lá, era engraçado, né? A gente, na nossa volta de Wanaka com eles, a gente chegou na região de Cattenbury e estava a 17 graus. Daí eles falaram, nossa, tá calor, tá quase tropical. A ciência e o redesenho, né? Quer dizer, esse quadro era uma discussão, eu fui tirar uma foto da que a gente estava fazendo, da produção de leite na Nova Zelândia, e repare que no inverno, durante 6 a 8 semanas, você não tem produção. E, nesse momento, eles param de produzir leite, né? Não usam grãos, não usam soja, não usam milho. O país não produz soja e quase não produz milho. Teria que comprar da Austrália, isso fica caro. Então, é pasto, muito pasto, e focam nessa ação de pasto. No verão não chove. Chove na primavera, chove no outono e no inverno, não chove no verão. Esse é um problema. Você tem o tal do calor lá que eles falam, e realmente esquenta um pouco, mas não tem pasto. Então, tem que cuidar de suplementos para essas datas. Então, o redesenho previa descobrir espécies que pudessem colocar nesse período também, né? E chove no inverno, que é um drama, né? Um problema. Chove ou neva, né? Porque aí são as duas coisas. Próximo. Eles têm estudos com genética animal para analisar espécies que estejam mais adaptadas. É o único lugar do mundo que eu conheço que estuda a possibilidade de voltar para uma só ordenha por dia. Por quê? Por causa da mão de obra e, segundo ele, seria mais natural para o animal. Se você perguntar para um californiano, que faz 3 ordenhas por dia, ele vai achar que é a maior loucura do mundo, né? E tem alguns produtores já fazendo. Mas não só isso, quais as raças que melhor se adaptam na montanha para gado de corte, porque na montanha tem que andar, subir, descer, e a comida não é tanta assim, né? Mais resistentes ou produtivos. E eles falam demais no tal do corredor ecossistêmico dentro das propriedades, né? Onde você traria benefícios para a fauna e a flora, fazendo com que a própria pastagem em si diminuísse os seus problemas, né? suas dificuldades operacionais. Tudo isso não é muito simples de se fazer, convencer produtores, claro, mas é um começo. Vamos lá? E também é importante falar que a ideia do projeto, a partir da coleta das análises de laboratório que terão de ser feitas, a ideia é que, além do ponto de vista nutricional, a gente também achasse espécies que tivessem efeito medicinal, né, que tivessem, e também eles estavam trabalhando na época
dando alimentos alternativos, fazendo experimento com carneiros, dando alimentos alternativos para a mãe, enquanto ela estava prenha, né, e depois vendo se o filhote aprendia a comer aquele alimento a partir do momento que a mãe estava sendo alimentada com aquilo, para pensar, inclusive, essa questão de você inserir alimentos alternativos que os animais não estão acostumados a comer, mas ensiná-los a comer, né, Josi? Pensando essa coisa do ponto de vista não só nutricional, mas terapêutico e medicinal também. Seu microfone, Josi. Essa ideia de ensinar o animal a partir da mãe é interessante. Eles faziam um teste dando para a mãe, gestante. Depois, dava para a mãe amamentando, e depois seguia dando sempre em grupos diferentes, né, um com e outro sem, e fornecendo para o carneiro já na sua fase adulta, e depois observava isso na carne, né, dos animais, né. Também tem o impacto do solo, que seria a redução da erosão, retenção de carbono, melhoria da fertilidade, redução da lixiviação. Alguns desses aspectos constavam originalmente no meu projeto também, próximo. E antes que a Renata fale sobre a parte dela, não rolou, não foi. Por quê? Tudo alinhado com... Faltou combinar com a pandemia, né? Faltou alinhar com o Covid. O que aconteceu foi que, a partir de março, seria o último mês do verão neozelandês, né, verão nosso também, então iniciaríamos as coletas. Daí não houve, porque começou o lockdown, foram 5 semanas de lockdown severo. Logo depois do lockdown, teve o nível 3, que a universidade também não funcionou. E depois voltou para o nível 2, estava no inverno. Nível 2, nível 1, nós podíamos fazer as coisas, estava no inverno. O inverno chovendo, neve, frio, e foi um dos invernos mais rigorosos. Quando voltou, a gente deu sorte. Agosto, setembro, aí nós fomos readaptar o projeto, mas existia uma ordem natural das coisas, né? Outros projetos precisavam ser executados que tinham sido interrompidos primeiro. E na Nova Zelândia tem um conselho de ética do departamento da universidade. Alguns animais não podem ser utilizados 2 vezes no mesmo ano nos experimentos. Então, tinha alguns animais que eu ia utilizar, e o animal tinha sido utilizado, não podia usar, o conselho de ética não permitia. E aí nós fomos readaptando o projeto, Quando chegou para agosto, setembro, que aí seriam as coletas de primavera, o inverno insistiu em solapar. Setembro estava nevando, na estação experimental onde nós faríamos coletas. Aí eu disse, olha, não vai dar. E, paralelamente, eu fui acompanhando o trabalho dos pós-graduandos, o fim enriqueceu de outra forma, e estabelecendo uma forte discussão teórica com os professores e pós-graduandos, e não sei se ficar dentro do laboratório, medindo, pesando coisas, seria mais enriquecedor do que ficar teorizando e montando, ajudando os aspectos científicos dos trabalhos, no qual eu tive a oportunidade, inclusive palestrando na disciplina do professor Pablo sobre produção de bovinos nos trópicos. Foi mais ou menos isso. A gente conseguiu fazer o trabalho até a parte de levantamento das espécies e das características. A parte de laboratório faltou, ficou para 2022, mas aí a iniciativa foi escrever um outro projeto, junto com o Pablo, inclusive, para ser desenvolvido aqui no Brasil, né? A gente já enviou para a FAPESP, então, assim, a parte que não foi feita lá, nesse momento, a gente faria, a ideia é fazer aqui no Brasil com as espécies daqui, né? Então, usar a tecnologia que foi produzida lá para desenvolver o projeto aqui. Oi, desculpa, pode falar. Lá pelas tantas, ele nos convidou para ficar mais um ano. Agora vocês ficam mais um ano com o financiamento do centro, né? Do projeto deles, mas aí nós chegamos para ele, não, nós vamos embora mais cedo, é diferente a ideia. Porque família aqui, a preocupação com essa situação do país, e
dezembro para fevereiro, dezembro nós voltamos, estava para fevereiro, não compensava mais, não teria sentido. E também a gente estava recebendo bolsa da FAPESP, a gente esperou para desenvolver todas as atividades possíveis, e como a gente sabia que até fevereiro não ia dar para desenvolver a parte de laboratório, a gente achou que também era desperdício de recurso público, né? Ficar recebendo a bolsa lá sem fazer a parte final do projeto, a gente teria que ficar mais um ano para conseguir fazer. E aí a gente também decidiu voltar antes, em dezembro, por causa disso, né? E também porque tinha a perspectiva da gente não conseguir mais sair do país. Para vocês terem ideia, a gente teve que voltar, a gente viajava sempre para Nova Zelândia via Chile ou Argentina, tinha um X de hora de voo, dava o quê, Josi? 17 horas? 20 horas? 17 horas no total. Para voltar, estava tudo fechado, as fronteiras fechadas, não existem mais voos para a América Latina, né, da Nova Zelândia, nem da América Latina para a Nova Zelândia. A gente voltou pelos Emirados Árabes, voamos 50 horas para conseguir chegar em São Paulo. Então, foi toda uma contingência, né, uma necessidade, mas a gente pensa em voltar em 2022, passar um mês lá com eles para terminar algumas coisas que ficaram faltando e desenvolver a parte prática do projeto aqui no Brasil. O que a gente fez lá também, nesse período, foi o levantamento, então, das espécies arbustivas e arbóreas para serem utilizadas nesses projetos de redesenho. A gente levou 3 meses para fazer esse levantamento, eu, Josivaldo, Fabiellen e Sadepa, para fazer juntar todas as informações necessárias. Então, a gente chegou a uma lista de 60 espécies, com várias características, e aí a gente levantou todas as informações possíveis, né, silviculturais, se elas tinham uso medicinal, se tinham histórico de uso pela cultura maori, dados de flamabilidade, porque a questão dos incêndios é uma coisa bem complicada lá também, a origem dessas espécies, se essas espécies tinham alguma utilidade em projetos ambientais. Então, foram inúmeras características que a gente conseguiu levantar. A gente deu prioridade para espécies nativas, então foram 60 espécies que a gente coletou, só 3 eram exóticas, espécies para uso em sistemas silvopastoris, espécies para uso em sistemas agroflorestais, para serem usadas na alimentação animal, com uso medicinal, fornecedoras de madeira, espécies importantes ou interessantes para sequestro de carbono, assim por diante, né? E aí, dentro dessas 60 espécies, a gente indicou quais eram as tonga species, tanto para a região de Canterbury, onde ficava uma das estações experimentais, Ashley Dean, e também a Universidade de Lincoln, né, e uma lista de tonga species também para a região de Otago, que é onde ficava a Mount Grant Station, que era uma outra propriedade em que a gente trabalhou também no redesenho. Além disso, teve todo um projeto de discussão das propostas de redesenho nos núcleos, nos grupos nucleares, e aí, além disso, além dessas reuniões periódicas, de todo esse levantamento, a gente participou desses 4 workshops para planejamento participativo, pensando o redesenho dessas 2 propriedades. Eu trabalhei também com o desenvolvimento de um protocolo para hierarquização e escolha de espécies a partir de notas. Então, a gente trabalhou com um grupo menor para desenvolver esse protocolo, um sistema em que você dá notas, você insere as notas para as características que você quer, e aí você categoriza as diferentes espécies e sai com um grade final para você utilizar. Então, a ideia agora, o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando em 2 artigos com eles, pensando um artigo mais teórico, a partir das ações do centro da inserção desse componente arbóreo no redesenho, e o outro artigo, a gente fez nesses workshops todo um delineamento para cada paddock, para cada... Qual que é a tradução de paddock, Josi? Esqueci. Piquete. Para cada piquete, dentro dessas estações, existe um projeto para cada piquete, e a ideia é a gente pegar alguns desses piquetes, fazer rodar esse protocolo e ver a escolha dessas espécies, tá? Mostrando um pouquinho, uma das propriedades foi Ashley Dean, eles chamam de dry land, essa região, então é uma fazenda de áreas secas, áreas planas, mais secas, mais pedregosas,
onde tem muito da criação de carneiro e de gado de leite de corte na Ilha Sul, e também Mount Grant já é eles chamam de High Hill Farms, que são as propriedades em montanha, né? Então, Mount Grant é uma propriedade altamente declivosa e montanhosa, e Ashley Dean é diferente. Então, esse projeto aqui à esquerda a gente tem a imagem de Ashley Dean hoje, e aí algumas propostas de desenho feitas pelo pessoal da arquitetura. A ideia é que Ashley Dean não seja só uma fazenda produtiva, mas seja uma fazenda voltada para a educação também, para a integração com a população urbana e periurbana. Essa floresta, desculpa, a força do hábito. Essa fazenda, ela fica bem próxima a alguns núcleos urbanos, ali perto do campus da universidade. Então, as propostas de redesenho eram projetadas aí pelo pessoal do departamento de arquitetura, e aí a gente ia inserindo informações. Então, essa foi uma primeira proposta que ele fez. Tem toda uma parte produtiva, que está aí à esquerda, mas tem toda uma parte aí à direita que é para a inserção do público mesmo, com ciclovia, com cafés, com praça, com áreas de educação, etc., né? É importante falar que, lógico, que também lá dentro do contexto da universidade, algumas pessoas têm restrição, obviamente, né? Acham que, então, assim, não é totalmente abraçado por todos os pesquisadores mais convencionais essa questão desse redesenho com todos esses conceitos ambientais. Aí, esse projeto ele foi avançando e foi sendo mudado, transformado a partir das nossas intervenções. Então, até de pensar formas diferentes de intervenção e de desenho, inserindo o componente arbóreo aí de diferentes formas, né? E aqui, essa foto aqui, essa é Mount Grant. Então, essa parte plana, o que vocês estão vendo aí de parte plana é só o que tem de parte plana nessa propriedade, e aí o que a gente ia trabalhar era toda essa parte das high hills aí, tanto para a utilização das espécies, para o redesenho, para a projeção e projeto, planejamento desses paddocks, desses piquetes. Quer falar alguma coisa, Josi? Pode interferir, tá? Quando você quiser. Aí, pode falar. Não, tudo bem, tá tudo ok para mim. Tá. Esse aí é o Ritode Chakraborty. Ele, na verdade, aí ele está mostrando um pouco como que seria a proposta participativa do redesenho. Ele e a SADEPA eram os dois pós-graduandos do Centro de Excelência, então, que estavam trabalhando com toda essa projeção e esse planejamento. Então, aqui a gente vê um pouco de todos os mapas que foram produzidos, principalmente pela SADEPA. Esse mapa aí já é de Mount Grant, um pouco da caracterização física do terreno, a caracterização da vegetação, caracterização produtiva, tem mapas aí de flamabilidade, tem várias coisas que foram sendo incorporadas, e aí um pouco do planejamento em que a gente foi trabalhando. Então, esse planejamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para cada propriedade, para cada piquete, e aí foi feito um desenho a partir do que a gente tinha de dado para cada um daqueles piquetes dentro de Mount Grant. Cada grupo foi preparando o que achava que cabia ou não, como oportunidade, fraqueza e ameaça, dentro de cada piquete nas nossas áreas. Então, eu trabalhei, por exemplo, com o componente arbóreo e todo o planejamento desse componente da inserção. Aqui é uma foto do workshop que foi feito lá na Criffle Station, é uma propriedade rural de uma parceira do projeto do Pablo, é uma estação aí turística, então, onde o pessoal faz casamentos, eles têm criação de cervos, principalmente, mas também tem carneiros, e a ideia, a gente trabalhou um pouco nessa propriedade, o workshop foi feito lá, até para eles refletirem um pouco sobre o redesenho das propriedades na região de Wanaka. Wanaka é uma cidade na Ilha Sul, a gente praticamente não ouve falar dela, a gente ficou muito tempo, viajou para Nova Zelândia, estudou, pesquisou sobre a Nova Zelândia, a gente não ouviu falar, pouquíssimo, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que tem 50 mil habitantes e recebe 1 milhão de turistas por ano, né, uma região de
de montanhas, uma região de lagos, muito bonita. Então, aí mostra um pouquinho as atividades que a gente desenvolveu. Então, tinha o campo, tanto visitando Mount Grant, quanto visitando as propriedades aí dos produtores rurais locais, para a gente entender um pouco a dinâmica física de produção, de vegetação dentro dessas propriedades, e aí a gente ia para o escritório ali, para a mesa, para fazer os projetos, né? Aqui mostrando um pouquinho da equipe, então ali atrás estão Fabielle, Sadepa, eu e a Shannon, que é a professora da área de arquitetura. Aqui essa foto é para mostrar um pouquinho da beleza do lugar, né, da região de Wanaka, dá para entender por que é uma região turística que recebe tanta gente, mostrando um pouquinho do friozinho aí, que em pleno setembro ainda tinha neve, né, na região, e a gente conseguiu, assim, se inserir um pouco na paisagem aí nas diferentes estações do ano. Aqui mostrando um pouquinho dos produtos que a gente gerou. Eu posso depois, já são 10 para as 11, eu não vou me prolongar muito, mas a ideia também era mostrar um pouco a tabela, mostrar o protocolo, mostrar a lista de espécies, mas aí eu posso depois mostrar isso num outro momento, acho que talvez não seja o foco aqui, né? E a gente separou agora, no final, um pouquinho de Christchurch, para vocês conhecerem, um pouquinho ali da nossa vizinhança. Esse aqui é o Jardim Botânico, dentro lá do Hagley Park, era na esquina de casa. A gente acabou, assim, de uma forma muito privilegiada, morar num lugar muito legal, e assim, onde tudo acontecia na cidade. Então, era o centro cultural da cidade, onde tinha todos os restaurantes, todos os bares, as instituições culturais. Então, na frente de casa tinha cinema, do outro lado da rua tinha concerto toda hora, no Hagley, por conta dessa questão de que eles conseguiram conter a pandemia enquanto a gente estava lá, né? E aí a ideia é falar um pouquinho sobre isso também. Essa é a Bridge of Remembrance, é um monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Então, um dos marcos turísticos aí da cidade. Esse é um parque que foi construído como homenagem às vítimas do terremoto de 2001, morreram muitas pessoas. Esse muro aí onde o Josi está andando, o muro ele tem escrito o nome de todas as vítimas, e ainda é um ponto de visitação dentro da cidade. Esse é o Riverside Market, é um ponto cultural, um lugar onde acontece muita coisa ali dentro da cidade, também ficava a poucos quarteirões de casa. O bondinho ali na cidade de Christchurch, ele é bem típico, turístico, né, eles têm trilhos aí para você conhecer a cidade. O Oxford Terrace, que é um terraceamento que eles fizeram no século passado, e aí tem todo um conjunto de praças, aí tá a biblioteca, tem teatro, tem várias coisas legais para conhecer. E aqui para mostrar um pouquinho a nossa vida lá, né, esse era o predinho onde nós morávamos, era um prédio com 6 apartamentos. O que é interessante na Nova Zelândia é que você tem esses prédios que têm uma arquitetura bem moderna, mas você ainda tem casas de 2, 3 séculos atrás, aquelas casas de madeira que foram restauradas, reformadas, e elas são divididas em apartamentos, então acaba sendo bem interessante. Aí para mostrar nosso meio de transporte, então tudo a gente fez com bicicleta. Christchurch, acho que é a cidade da Nova Zelândia com a maior quantidade de ciclovias, uma cidade muito plana, e a cidade inteira, ela tem ciclovias, e assim, o trânsito é muito organizado. Então, inclusive, você tem vias compartilhadas de carro, pedestre, bicicleta, e todo mundo se entende. Essa casinha que vocês estão vendo aqui à direita foi a primeira casa... Desculpa, pode falar? Não que a Emília Pacanhela não seja compartilhada também. É compartilhada, certamente é. Aqui foi a primeira casa que nós moramos. Para vocês terem uma ideia de valor, né, a gente ficou primeiro nesse espaço alugado do Airbnb, porque para conseguir o visto a gente já tinha que ter um endereço. A gente decidiu ficar num espaço alugado provisório até achar um apartamento que a gente pudesse morar em definitivo. Na época foi um dos lugares mais baratos que a gente achou, a gente quis fazer correndo para conseguir o visto. O aluguel de um mês foi R$7.000. E a gente recebia uma bolsa que dava em torno de $6.000 neozelandeses,
e o nosso custo de aluguel, aluguel que incluía o sistema, água, né, e a gente tinha que pagar a parte internet e eletricidade. O nosso custo mensal, a gente recebia uns 6 mil, só para morar era em torno de 2.500, era isso, Josi? 2. Mas incluindo internet e eletricidade, dava mais, né? Não, era 2.100, mais ou menos. Aí, além disso, a gente tinha o custo de transporte, porque Lincoln, Christchurch e Lincoln, a gente tinha um percurso de ônibus de 50 minutos, então tinha o custo de transporte e alimentação, né? E assim, dava bem, assim, a gente pôde alugar um apartamento num lugar muito bom, que era no centro da cidade, custava $440 neozelandeses por semana, mais ou menos. Só fazer um parêntese aí, importante, de novo, nas avaliações, sempre multiplicando por 4, né, a ideia, multiplicando por 4. Primeira vez que eu estive na Nova Zelândia, em 2001, $1 valia, $1 valia R$1,50. Então, até tinha uma discussão interessante que dizia assim, Nova Zelândia é um país mais barato que existe desses ricos, os países de língua inglesa, é R$1,50. Hoje virou 4. O que aconteceu com a Nova Zelândia? Nada. O que aconteceu com o Brasil? Afundou. É isso. Nós viramos, nós empobrecemos tudo isso que está aí. Essa aqui é a verdade. O salário mínimo na Nova Zelândia, convertido aí já de hora trabalhada, é $3.000. Se multiplicar 4 vezes 3, R$12.000, né? Esse é o preço do salário mínimo lá. E o professor, em início de carreira, entrou na universidade, ele ganha $6.000. É o lecturers, né, que eles chamam. E o professor, que é o professor 1, professor 2, ele ganha $10.000 aproximadamente. R$40.000 e R$20.000, essa é a diferença salarial, mais ou menos, dos professores lá. Também é importante falar que em 2018, quando nós fomos, o dólar neozelandês era 2,60. E aí agora já estava batendo 3,70, quando a gente saiu já estava 4, e agora deve ter aumentado mais, né? E também o que aconteceu foi que o dólar neozelandês, enquanto a gente estava lá, por conta da resposta que eles deram à pandemia, o dólar neozelandês valorizou em relação ao dólar norte-americano. A FAPESP paga em dólar norte-americano e aí convertia para dólar neozelandês. Entre a primeira bolsa que nós recebemos e a última, deu $600 a menos de diferença, por conta que o dólar americano desceu e o neozelandês chegou, né? Então, a gente teve aí, nesses 9 meses, uma diferença de quase $600 a menos, pensando essa questão da valorização do dólar neozelandês. Aqui é um pouquinho da imagem do apartamento. Lá você tem a oportunidade de alugar, tem muito apartamento mobiliado, até por conta disso que o Josi falou, tem muito estudante estrangeiro, tem muita gente de fora trabalhando, que chega, fica temporariamente e sai. Então, o aluguel era com tudo. Então, tudo que vocês estão vendo de mobiliário, geladeira, máquina de lavar louça, fogão, né, era até aspirador de pó e a Kettler, que é a chaleira típica lá para você esquentar sua água e fazer seu chá, estava tudo embutido aí no aluguel. O que a gente teve que comprar foram as coisas, né, então equipamento de cozinha, forro de cama, travesseiro, essas coisas a gente teve que comprar, e só uma observação, a gente mudou para o apartamento no dia 23 de março, que a gente ficou, no começo a gente foi correr atrás de aluguel, abrir conta em banco, o apartamento, a gente mudou num dia, 2 dias depois teve lockdown, então a gente teve 8 horas para montar o apartamento. Falei lá que eu ia contar um pouco dos perrengues e dos sustos, né? Aqui é um mercado, então, pensando, a gente está aí no curso de agroecologia, né, eles também têm feiras locais, feira de agricultores familiares. Isso aqui é para cima do Hagley Park, tem uma outra área verde,
dentro de Christchurch, que tinha todo final de semana esse mercado aí de agricultores. Aqui, mostrar um pouquinho da dinâmica, né, durante a pandemia. Aí, eu vou só mostrar um pouco esses slides, essas duas imagens iniciais são no aeroporto, e aí o que a gente está vendo é Kia Kaha New Zealand, Kia Kaha Aotearoa, que é seja forte, Kia Kaha é seja forte, em Maori, e a gente ouvia isso o tempo todo, né? Então, todos os dias, durante o lockdown, a primeira-ministra fazia pronunciamentos na TV, a gente sabia exatamente tudo o que estava acontecendo no país, eles fecharam todas as fronteiras, quando tinha caso novo, fechava de novo, fazia lockdown outra vez. Então, na Ilha Sul, a gente teve só um lockdown, mas Auckland, enquanto a gente estava lá, teve mais 2 ou 3. Então, fechava mesmo, né? E assim, além de tudo, eles mapeavam os clusters, eles sabiam exatamente onde estava a contaminação. Eu tenho no celular até agora um tracer, então você tinha um rastreador no seu celular, em qualquer lugar que você fosse, você pegava aquele QR Code e aquela informação era enviada para uma central, eles sabiam exatamente quem tinha estado no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se tinha um caso de Covid, por exemplo, no supermercado tal, eles mandavam um comunicado para todas as pessoas. Então, toda hora vinha comunicado ali dizendo, olha, a gente está tudo bem, né, não está acontecendo nada, por favor, atualize e tal, mas no caso, por exemplo, se tivesse acontecido de eu estar no mesmo local que uma pessoa contaminada, eles já me mandariam mensagem, já me localizariam, eu teria que fazer teste também, teria que ficar os 15 dias em lockdown, assim por diante. Ai, desculpem, eu passei errado, mas só tinha mais um slide, que era esse aqui mostrando que a Jacinda virou até bonequinho do Lego, né? Ela virou aí um ícone internacional com relação à resposta que ela e a equipe deram durante a pandemia, né? E assim, demonstrando não só competência, mas toda uma gentileza e uma preocupação com as pessoas, né? Uma coisa que a gente achou uma graça é que a Páscoa lá foi durante o lockdown. E como podiam estar funcionando só serviços essenciais, ela foi na TV fazer um pronunciamento dizendo para avisar para as crianças que Coelho da Páscoa era serviço essencial, sim, então para eles não se preocuparem que o chocolate ia chegar. Então, assim, a gente consegue fazer um paralelo, né, assim, a gente tem um chefe de Estado igualzinho, né, acho que ninguém nota a diferença, né, a gente brincava enquanto estava lá que eu ia trazer a Jacinda na mala, a gente ia substituir o chefe de Estado e ninguém ia perceber, né? Tá aí a nossa reação, as nossas ações e as ações do nosso chefe de Estado aí, né? Tristemente, infelizmente, né? É um pouco do que tá aí. Eu vou parar aqui, então, a apresentação e aí volto para vocês, agradeço muitíssimo, Josi também. Josi, se você quiser voltar a tua câmera aí, estamos à disposição. Não sei se falamos muito, Anastácio. Eu acho que foi extremamente importante a fala. Você não quer compartilhar os vídeos? Então, aquela raca é a raca dos All Blacks. Na verdade, ela muda, né? Cada tribo tem a sua. Essa aí foi composta em 1920 por um chefe tribal, é esse que eles usam. Então, lá, assim, por exemplo, quando a gente via muito na TV, quando tinha alguma homenagem a alguém, quando falecia alguém, então tem a coisa das racas. Eu não vou passar agora o vídeo do Centro de Excelência, mas eu vou postar no chat, aí o pessoal pode assistir depois. Tá bom?